Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje, primeiro vídeo do canal, eu vou estar ensinando vocês a como reproduzir esse projeto de tela de login. Então, como podemos ver, é uma tela de login básica, com uma fotinho ao lado esquerdo, a parte do login do lado direito, com alguns efeitinhos ao passar o mouse em cada um dos campos do e-mail e da senha, aqui nos links também, e nos botões. Eu vou estar ensinando passo a passo como criar esse projeto, tendo como utilidade o HTML e o CSS puro. E vamos lá então para ver como que a gente fez e chegou nesse resultado final. Então galera, já estamos aqui no nosso VS Code, é o editor de vídeo que nós vamos estar usando para realizar o processo que eu mostrei anteriormente para vocês. Como vocês podem ver aqui, eu já abri a pasta do projeto, dentro da pasta já tem a única foto que nós vamos utilizar, certo? Que é essa fotinho aqui do lado esquerdo. E vamos então fazer a criação dos outros arquivos que serão necessários, que vão ser apenas um arquivo HTML para nós criarmos a nossa estrutura e um arquivo CSS para a gente incluir os nossos estilos, certo? No index HTML, a gente vai colocar principalmente, inicialmente, o código base. Para quem não sabe, aqui no VS Code tem como acelerar o nosso processo e aumentar a nossa produtividade usando o Emmet. Então, são vários códigozinhos que acabam agilizando a forma de criar os nossos códigos. No caso aqui, para não precisar escrever tudo de uma forma manual, o código principal do HTML, que para todos os projetos é necessário, colocando apenas o ponto de exclamação e dando um Enter, a gente já cria essa parte principal, tá? Então, eu só vou estar trocando aqui a linguagem que nós vamos utilizar. Já vou colocar aqui tela login, que é o que a gente vai estar criando basicamente. Tela login. E já vou estar linkando o nosso CSS também, tá? Então a gente já vai fazer o link do nosso CSS, aqui já está certinho com um caminho, porque eu não criei nenhuma pasta para colocar o nosso arquivo style, né? Então já está ligando corretamente ali no style CSS, perfeito? Então vamos iniciar aqui o nosso código, a nossa estrutura para estar criando esse projeto. Como vocês podem ver, nesse projeto é basicamente um componente só, né, que engloba tudo. Então é como se fosse uma caixa que engloba tanto a imagem como a parte do login. E daí a parte do login a gente desmembra em várias outras partes, para a gente ter aqui os labels, os inputs, os H1, os links e os botões que a gente vai utilizar, beleza? Então já vamos estruturar tudo isso aqui no HTML. Primeiramente, vamos criar uma div geral, eu vou estar chamando de conteúdo, eu vou estar renomeando tudo em português para estar sendo melhor até para o entendimento de vocês no decorrer que eu for demonstrando a criação do projeto. Então, uma div só, que vai estar englobando, encapsulando todo o nosso projeto. E daí vamos dividir em dois, a parte da imagem, que vai ser a esquerda, e a parte do login e todas as labels, como eu mostrei para vocês, que vai ser a direita. Então, primeiramente, vamos fazer a imagem. Imagem, eu sempre gosto de colocar ela dentro de uma div, não deixar ela solta sozinha. Por quê? Porque eu acho que dessa forma fica bem mais fácil de estar manipulando o tamanho e as dimensões da imagem, certo? Então aqui dentro dessa div, ela vai estar encapsulando a nossa imagem, vamos ligar aqui a nossa imagem. Lembrando que eu vou estar deixando na descrição tanto a imagem como o projeto, para vocês poderem estar fazendo junto, vendo certinho como que foi tudo feito e estar acompanhando de uma forma um pouquinho melhor, tá? Aqui no Alt, a gente pode estar colocando mais alguma coisa além da imagem, caso a internet da pessoa não roda a imagem, apareça um outro texto meio que descritivo da imagem, tá? Então, eu vou colocar aqui, bem brevemente, apenas imagem de login. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa imagem. Uma imagem de login, casa com flores. Vamos colocar uma coisa bem por cima, assim mesmo, porque daí não é o ponto principal aqui. Porém, quando vocês forem fazer um projeto, é super interessante que vocês descrevam bem essa parte, até pelo quesito de acessibilidade do pessoal, tá bom? Então, a parte da imagem é simples, é apenas a imagem, já colocamos. E agora vem a parte um pouco mais extensa, que é a parte literalmente do login, onde a gente vai desmembrar aquele lado direito e tudo que vai ter nele, tá bom? Então, primeiramente, a gente tem um H2, onde a gente colocou o login. Então, vocês podem estar vendo aqui, é esse H2 aqui, esse é o login, esse como se fosse um título. Eu não coloquei como um H1, coloquei como um H2 mesmo, gente. Então a gente incluiu. Certo, então agora vamos para a parte onde a gente vai desmembrar a parte do login, certo? Então, vamos criar o login, que é essa área onde a gente vai colocar todos os labels, os inputs que a gente colocou, os botões e assim por diante.
Primeira coisa que eu vou estar colocando é um H2, nomear ele de login. O H2, como vocês podem ver, vai ser esse daqui, e esse como se fosse o título ali da nossa tela de login, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Abaixo do H2, se nós formos observar aqui, nós já temos os labels. Temos o label do e-mail, daí o input, o label do password e daí o input do password, certo? Labels seriam esses títulos aqui do input e o input seria a parte onde realmente a gente clica, certo? Então, vamos lá. Vamos criar aqui então um label for e-mail, então é para um e-mail, e o que vai conter nesse label é basicamente e-mail. E embaixo a gente já coloca o input para esse e-mail, tá? A gente já deixa tudo juntinho assim. No input, eu gosto sempre de dar o name, deixar tudo completinho e um ID, tá? A gente não vai estar usando, nesse caso, essas questões, a gente não vai estar chamando em nenhum local, mas é interessante estar tudo sempre completinho, tá? Agora a gente vai colocar o label para o password, que seria para senha no caso, e a mesma coisa no input. Também colocando ali o nome e o ID, tá bom? Então, colocamos ali, fizemos a primeira parte. Eu vou abrir com o Live Server, esse daqui, por quê? Pra gente já ir vendo como que tá ficando a estrutura do que a gente tá montando, tá bom? Então, como vocês podem ver aqui, tô com outros projetos aqui abertos, deixa eu fechar. Como vocês podem ver aqui, tudo está bem meio que desestruturado, tá? A imagem está bem maior do que é o que para ser no nosso projeto, só que a gente vai arrumar isso logo depois. E aqui embaixo a gente já tem o que a gente criou até agora, que é o nosso título de login e os nossos inputs e labels de e-mail e password. Ainda nada muito bem estruturado, mas no decorrer a gente vai ajeitando tudo isso, tá? Como a gente pode ver, também já criou, por conta do tamanho da imagem, um scroll, tanto aqui na linha X como na linha Y, coisa que a gente não vai ter no nosso projeto, vai ser numa página só. Mas tudo isso a gente vai ir organizando no decorrer, tá bom? Além disso, a próxima parte que a gente vai estar incluindo é essa parte dos links do esqueceu a senha ou para se cadastrar. Então, como são dois, e eu vou organizar isso daqui usando Flexbox para deixar um do lado, um de cada lado e cada um em uma de um lado ali da caixa, um ali bem para o lado esquerdo, outro bem para o lado direito, eu vou estar criando uma div onde eu vou estar guardando os dois. Assim, eu posso estar utilizando o Flexbox para estar arrumando e alinhando eles conforme eu desejar, tá bom? Então, vamos criar uma div, que eu vou chamar de links, certo? Então, ali vão ter os dois links, sendo que o primeiro link vai ter um link cego aqui, que não vai estar levando para nenhum lugar, que vai ser o de esqueceu a senha. Beleza, e o segundo link que também vai ter aqui dentro, link cego também, não vai estar levando a lugar algum, que vai ser o de se cadastrar. Perfeito, então. Então essa div aqui, a gente já sabe que é dos links, e agora a única parte que falta para nós inserirmos é a parte dos botões, tá? Então vamos incluir os botões. O primeiro botão que a gente tem é o botão do Enter. Eu vou colocar uma classe nesse botão, como é o botão principal, eu vou colocar apenas btn. E escrever aqui vai ser o botão de Enter, certo? E daí logo depois, como vocês podem estar verificando aqui, a gente tem o botão do Facebook para logar com o Facebook ou para logar com o Instagram. E ele possui alguns desenhinhos, a logo do Facebook e a logo do Instagram. Essas logos eu peguei no Font Awesome, então eu vou estar mostrando aqui para vocês. No Font Awesome, esse site aqui, a gente consegue estar pegando vários íconezinhos para a gente estar utilizando e aperfeiçoando e estilizando melhor o nosso projeto, tá? Então, basicamente, eu vou estar pegando tanto o ícone de Facebook como o do Instagram. A gente basicamente vem até aqui, insere qual ícone que a gente quer estar procurando. Como vocês podem ver, tem alguns itens que são pagos, né, que são para paga daí ali uma assinatura, e tem os ícones que são grátis. Na maioria das vezes, os ícones grátis já vão estar satisfazendo demasiadamente toda a sua necessidade, tá? Então a gente vai usar esse daqui do Facebook. A gente clica no e-link e pega esse código aqui. Esse código que a gente vai pôr aqui no nosso programa. Então vamos fazer primeiro a base. Então o que que é? Basicamente, eu vou colocar uma div social, que vai ser basicamente a parte do social, onde eu vou deixar tanto o Facebook como o Instagram, os botões dos dois, tá? Assim eu vou poder estar mexendo com eles melhor e vocês vão estar vendo isso ali na parte do CSS. Então, primeiro, vamos colocar um button, que vai ter uma classe de Facebook. Assim fica mais fácil para a gente estar
mexendo nele. E dentro desse button, a gente vai ter o nosso i. O nosso i, que no caso é o código que a gente copiou lá do Font Awesome. Esse link aqui. Esse link aqui é basicamente o nosso ícone, é basicamente a nossa imagenzinha. E dentro dele eu vou colocar um spam, onde eu vou colocar login with Facebook. Por quê? Porque se vocês repararem aqui no botão, além da imagenzinha, nós temos também um texto, né, explicando ali para a pessoa que ele vai estar logando ali com o Facebook, com o Instagram, caso clique em algum desses botões, tá? Então, eu resolvi, tem várias formas de estar fazendo isso, formas até um pouco melhores, mas eu resolvi estar fazendo com um spam. Então, basicamente, dentro da imagem eu coloco um spam, vai ficar um do lado do outro. E eu vou basicamente replicar exatamente isso, copia tudo da Ctrl D, vai estar replicando para o Instagram. Então, aqui eu coloco Instagram. A única coisa que eu vou mudar é o código. Aqui a gente vai procurar qual que é o código do Instagram. Aqui nós já temos os desenhos do Instagram, eu vou estar usando esse daqui. Copio o código, coloco aqui na área do código, certinho. Eita, que eu coloquei na classe. Aqui na área do código, e aqui dentro eu coloco um spam da mesma forma, com o login with, e daí desta vez Instagram, para ficar tudo certinho, tá? Então, Instagram. Perfeito, então colocamos. Se a gente for abrir lá no nosso live server, a gente percebe que a imagem ainda não vai estar aparecendo. Como você pode ver, a gente está com o login, está com os inputs e com as labels, está com os links que a gente inseriu, já tem os 3 botões que nós vamos ter, porém no botão do Facebook e do Instagram não está aparecendo os ícones que a gente acabou de coletar e colocar no nosso HTML. Isso porque a gente pegou os ícones, colocou o código dos ícones ali, porém a gente precisa linkar outra coisa aqui no head. Linkando que a gente está utilizando o Font Awesome, que é basicamente o nosso código, o nosso kit. A criar a conta, vocês já conseguem um kit, vocês vão vir aqui, vão copiar esse kit de vocês, copy kit, e vão estar colando aqui em cima. A partir desse momento já é para tudo estar ok. Então, abrindo daí agora ali o nosso layout, a gente já percebe que as imagenzinhas já estão aqui. Claro, o nosso layout do projeto está bem diferente do que a gente espera. Então, ó, isso daqui tá bem diferente disso daqui, porém a gente vai transformar e vai deixar tudo da forma perfeitinha que tem que ser, tá bom? Então, agora a gente vai passar então para a parte do CSS, que daí é a parte onde a gente começa a embelezar o nosso programa e realmente criar todos os estilos que a gente tem no nosso projeto em si, a dar realmente vida a ele, tá bom? Então, vamos iniciar aqui. O nosso CSS, ele já está linkado, tá? Eu já linkei ele aqui em cima, ali no início do vídeo, demonstrei para vocês. Vamos abrir aqui o nosso arquivinho que a gente criou. Antes de tudo, antes de começar, eu sempre gosto de primeiro já importar a fonte que eu vou estar utilizando. No caso, nesse projeto, eu utilizei a Roboto. Então, eu coloco o Google Fonts. E procura Roboto, a minha já está aqui como primeira. Qualquer coisa vocês dão um search aqui, mas vamos na primeira mesmo, que é a que a gente está utilizando. E aqui eu já baixo. Eu vou pegar essa daqui, uma regular, e vou pegar uma bold também. E essa bold. Acho que só essas daqui já está ok. A partir do momento que você vai clicando, você vai escolhendo quais variações daquela fonte você quer. E aqui do lado direito já aparece esse quadro aqui. Você pode estar linkando tanto no CSS, copia tudo isso daqui e coloca lá no head, ou importar. Copia isso daqui e coloca no style. Eu geralmente coloco ali na pasta do CSS no style. Copia, coloco aqui na parte de cima, já está importado aqui a nossa fonte. Depois de importar a nossa fonte, eu gosto de zerar o CSS, ou seja, colocar todas as definições dele no zero. Porque às vezes o próprio navegador já, às vezes não, o próprio navegador já insere bordas, margens, paddings ao seu projeto e você não consegue literalmente estar mexendo com ele completamente, porque o que você altera, você está alterando em cima daquilo que já está alterado, por assim dizer. Então, você zerando todos os margens, os paddings, você realmente coloca todas as dimensões que você deseja para o seu projeto. E é isso que a gente vai estar fazendo agora. Então, eu coloco um asterisco, já coloco um margem 0, para já zerar, um pad 0, um box size em border box, já coloco isso daqui também. E aqui eu já coloco o font family. Font family é onde a gente vai pegar daí a nossa fonte. A gente já importou ela aqui, porém a gente precisa assinalar ela no meio do nosso projeto, que é esse daqui. A gente só copia isso daqui
e coloco aqui no Font Family. Perfeito, então. Agora, se a gente abrir o nosso projeto, as letras dela já estão mudadas, já não tem aquelas bordas aqui do ladinho, já está tudo bem grudado. Então, basicamente, a gente já zerou realmente ali o nosso CSS, podemos realmente começar a fazer todos os estilos que nós queremos, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer é estar centralizando. Primeiramente, vamos arrumar essa imagem, né? Eu acho que arrumando essa imagem, a gente consegue estar visualizando melhor as coisas e tendo uma imagem melhor de como está andando o nosso projeto. Senão a gente vai estar modificando e não vai estar vendo muita diferença. Então, vamos mudar a imagem primeiramente. Então, como vocês viram aqui, a gente incluiu a imagem numa div que tem o nome de img, e dentro a gente tem a imagem. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai colocar um tamanho para essa div. A gente estabelece um tamanho para a div e depois a gente fala se quanto do espaço desse tamanho da div a imagem está ocupando. Eu gosto de estar modificando o tamanho da imagem dessa forma. Eu poderia estar modificando direto a imagem de uma vez só? Poderia, mas eu acredito que seja uma forma melhor, mais prática, mais organizada fazer essa caixa e daí modificar a caixa. Então, primeiro a gente vai estar mudando a caixa da imagem. Vou colocar uma width, uma largura de 400 pixels e uma height, uma altura de 500 pixels, certo? Colocando essa largura e essa height, você percebe que a imagem ainda não mudou. Ela permanece aqui, normalzinha aqui, tá? A única coisa é que as nossas coisas foram aqui para cima, mas não, ainda a gente vai arrumar isso daqui, mas nossa imagem ainda permanece bem grande. Como que a gente vai fazer para essa imagem diminuir? Agora sim, a gente já estabeleceu que a caixa onde a imagem está dentro tem um tamanho. Agora a gente vai repassar para a imagem quanto desse tamanho ela pode ocupar. Então agora a gente vai falar com a IMG. Como é a única IMG que eu estou usando, eu vou já chamar pelo IMG. Caso vocês tivessem um projeto um pouco maior e assim por diante, tivessem várias imagens, seria interessante vocês colocarem uma classe nessa IMG ou detalhar um pouquinho mais, como por exemplo, colocar um ponto IMG, que é o nome da minha caixa, e depois IMG, para você não ter perigo de estar modificando o layout de todas as suas imagens do seu projeto, tá? Mas como eu estou usando uma só, não vai ter problema. Então, daí aqui eu coloco que essa imagem está ocupando 100% da caixa, ou seja, 100% de largura da caixa, que é de 400 pixels, e o height também ele vai estar ocupando 100% do que tem ali. A partir do momento que eu coloco isso, a imagem ela já começa a tomar forma, tá bom? Então, vamos continuar aqui no código. Na imagem também, o que eu vou estar colocando? Uma borda redonda. Por quê? Porque aqui no projeto, se vocês forem ver, aqui tem uma borda redonda, aqui tem uma borda redonda, e do lado oposto, mesma coisa. Nesse caso da imagem, do lado direito é uma borda reta. Do lado esquerdo que a gente tem esses arredondamentos. Então, vamos colocar aqueles border radials nesses espaços específicos. Então, o primeiro lugar que a gente vai colocar é na parte inferior esquerda. Então, a gente coloca aqui um border radius, é o que vai dar esse sentimento de arredondamento. Não é border radius, é top, bottom, left radius. Assim, o que a gente está falando que é na borda superior esquerda, a gente vai colocar um raio ali, basicamente, para estar fazendo ficar redondinho. Eu vou colocar de 3%, e mesmo 100% a gente vai estar colocando no bottom também. Então, no bottom, a gente coloca 3% também de arredondamento. Se a gente abrir aqui, a gente não consegue ver muito bem, mas está um arredondamento aqui. Você percebe que criou esse triangulinho branco, por quê? Porque daí a gente diminuiu a imagem, teoricamente, fez um arredondamento nessa parte das pontas, né? Então, beleza, na imagem, eu acredito que seja isso que a gente vai fazer. Agora, a gente vai centralizar os itens na tela. Vamos centralizar. Centralizando itens aqui na tela. Beleza, então, eu estou fazendo esses comentários que daí fica bem mais fácil de a gente estar olhando, entendendo exatamente o que cada trecho de código está fazendo. Então, para centralizar, tem várias formas de centralizar as coisas na tela. Pode usar Flexbox, pode usar Top Left, pode usar várias coisas, Transform, também tem gente que utiliza, várias formas de você estar centralizando. Eu escolhi essa forma aqui de centralizar, eu achei que ficou uma forma bacana. Então, primeiro eu coloco que o meu HTML, que o meu projeto ali, ele ocupa 100 view width e sem view height, ou seja, view height é o espaço da tela, então ele ocupa uma tela inteira. Toda essa tela aqui ele vai ocupar, entendeu? Tudo isso daqui é a nossa área do HTML, basicamente isso que eu estou dizendo para ele. E agora vamos já colocar um font size
62,5%. Por que eu coloco isso? Porque eu gosto de, no meu trabalho, no meu projeto, trabalhar com rem. E quando eu coloco que a font size no HTML, ou seja, de tudo, vai ser de 62,5, quando eu utilizar rem, um rem acaba significando 10 pixels, 2 rems 20 pixels, 0,1 rem 1 pixel e assim por diante. Fica mais fácil a gente fazer essa correlação com pixels, que já é o que geralmente as pessoas utilizam. Então, para não utilizar o pixel, que é uma coisa muito mais estática, e já usar uma técnica que seria de responsivo, a gente já coloca dessa forma, que assim fica bem mais fácil fazer o cálculo e saber exatamente qual é o tamanho que você está colocando. Eu prefiro utilizar dessa forma e geralmente é assim que eu faço nos meus projetos, tá bom? Então, vou colocar aqui um background color já, vocês viram que o nosso projeto ali, o background, é meio que um cinzinha. Vamos colocar um RGB. Eu já tenho as cores, tá, galera? Então, eu já vou ir colocando os códigos das cores que eu já vi anteriormente. É esse cinzinha que tá ali. Daí a gente vem aqui e já vê que ficou cinzinha aqui. E daí agora a gente vai colocar um display flex, exatamente. Em todos os itens do nosso HTML eu coloquei um display flex. Por quê? No nosso HTML, se vocês forem ver, na verdade a única coisa que tem é o nosso conteúdo, tá? Então só o conteúdo está em display flex. Aqui se a gente abrir não vai mudar nada a gente colocar display flex, tá? Porque é um item apenas que tem. Porém, ao sinalizar que o HTML é um display flex, eu consigo estar usando o Justify Content e o Align Items. Dessa forma, eu consigo estar centralizando o conteúdo. Eu achei que era uma forma mais fácil, nesse caso aqui, de estar realizando a centralização, então foi assim que eu fiz. Coloquei o Justify Content, que vai alinhar no eixo X, e o Align Items, que vai alinhar no eixo Y. Então, ao observar aqui, a gente percebe que daí sim, os itens já estão centralizados. Beleza? Perfeito? Então, é isso basicamente que a gente fez, colocou os itens todos no meio. Ainda tem bastante coisa pra gente mostrar, pra gente mudar e criar nesse projeto, porém até o momento a gente já consegue estar vendo algumas mudanças, tá bom? Então, centralizar era isso. Agora, outra coisa, se vocês estão verificando aqui, a imagem está em cima do conteúdo, sendo que a imagem ela tem que ficar do lado esquerdo e o login, o conteúdo e todos os restantes dos botões, inputs e assim por diante, tem que ficar do lado direito. Para isso acontecer, basicamente, aqui no conteúdo agora, a gente vai colocar um display flex. O conteúdo, se vocês forem ver, ele está abrangindo a imagem e o login. Então é isso que ele vai fazer, vai colocar um do lado do outro. Se eu colocar ponto conteúdo, que é o nome que eu dei à classe que está encapsulando tudo, é essa div que está encapsulando tudo, que eu dei conteúdo aqui como nome, eu coloco aqui basicamente um display flex, já vai ficar um do lado do outro. Então, a gente coloca aqui, já ficou um do lado do outro, já está agora meio caminho andado, agora são poucas estilizações que a gente precisa estar realizando, tá? Então, beleza, essa daqui foi a parte de centralização e arrumação dos itens na tela. Agora, a gente vai para a parte mais empolgante, que é realmente estar estilizando a tela de login especificamente. Então, tela de login. Vamos começar então. Se a gente for ver no nosso projeto, aqui na tela de login a gente tem um fundo um pouquinho mais claro, a gente percebe isso. A gente tem os efeitinhos também, quando a gente mexe aqui nos inputs, e tudo isso a gente vai estar fazendo. Beleza, então, galera, vamos começar o login. Primeiramente, aqui no index, a gente colocou como nome de login toda essa caixa. Toda essa caixa que tem o login, a gente colocou de nome de login. Vai ser a primeira coisa que a gente vai ir fazendo. Por quê? Porque eu gosto de ir alterando do macro para o micro. Então, basicamente, a maior parte a gente vai fazer todas as modificações e depois vai ir diminuindo e fazendo cada partezinha. Nesse macro, primeiro, nessa tela de login, a gente vai instituir um tamanho para ela. Que ela vai ter esses 400 pixels. Por que 400 pixels? Porque é o tamanho da imagem, de largura. E de altura, os 500 pixels. Por quê? Porque também é o tamanho da imagem. Então, dessa forma, eles ficam com a mesma dimensão, tá? Outra coisa, eu vou colocar um background color. Um background color que eu vou estar colocando vai ser um RGB também. Um RGBA, na realidade, porque eu coloquei se vocês forem olhar, ele tem meio que um esfumado atrás. Na realidade é bem uma cor, é mais um esfumado de uma cor. É basicamente o branco esfumado, por assim dizer, uma opacidade, né?
Então é o 255, 255, 255 com 0,4. Se você for ver, é basicamente o branco um pouquinho mais esfumado. Ó, já fica da forma que tem que ser. Outra questão, aqui, tá pontiagudo, vamos colocar aquele border radius que a gente falou anteriormente, só que agora do lado da onde a gente está colocando o login. Então, border, a gente vai colocar no top right, do lado direito superior, o radius de 3% igualmente, Ctrl D, copia para baixo, e vamos colocar no bottom right também o mesmo radius de 3%. Então, olhando aqui no nosso projeto, a gente já vê que ficou redondinho da mesma forma que está do nosso projeto. Aqui na parte de baixo, a gente vai também incluir um padding. Vamos colocar um padding de 2 rem, que seriam 20 pixels. A gente coloca esse padding, você já consegue observar que ficou uma distância bacana. E como que eu sei que é 20 pixels? Porque 2 vai significar 20 pixels por conta dessa parte aqui no HTML que a gente colocou 62.5 de font size. Se a gente colocar 20 pixels aqui, por exemplo, o nosso projeto ele não vai mudar, vai ficar a mesma coisa, porque significa o mesmo. Porém, é bem mais interessante trabalhar com rem do que trabalhar com pixels, certo? Então, beleza, vamos continuar. A gente colocou o padding para dar aquele respiro, não ficar nada grudado em ninguém, tudo bem de boa, tudo bem tranquilo. Agora, outra coisa que a gente vai colocar nesse login é um display flex, para a gente já estar conseguindo mexer melhor nele mais para frente. Porém, em vez de colocar só apenas o display flex, que vai ficar tudo meio desconfigurado, porque vai ficar tudo um do lado do outro, a gente coloca que o flex direction desse display flex é em coluna. Assim, todos os itens vão ficar em coluna, um embaixo do outro. Bem perfeitinho, tá bem parecido. Falta bastante coisa, mas já tá dando para ver uma estrutura, um sentido maior no que a gente está fazendo. Perfeito? Então, beleza, vamos continuar. Então, o login é isso, a gente não vai mexer mais. Agora a gente vai para o título, que é o login, o H2 que a gente criou ali. O título, a gente vai colocar um font size de 30 pixels, que é o mesmo de 3 rem. Vamos já ver aqui como ficou bacana, beleza, já ficou no tamanho que a gente quer. Vamos colocar um align self de flex start. Por que eu consigo usar esse align flex? Porque o login é um display flex. E como o login H2 é um filho de um display flex, a gente consegue estar alinhando com o align self, certo? Colocando flex start, ele vai ficar basicamente desse lado aqui. Ele já estava desse lado, mas daí assim a gente já força ele a ficar, tá bom? Por exemplo, se eu tivesse colocado flex end, ele ficaria do lado oposto. Entendeu? Então eu coloco flex start e já fica ali no início. Beleza, então. Agora a gente vai colocar um margin top de 3 rem, para dar uma aumentada ali na parte de cima, uma distanciada maior, e um margin bottom de 3 rem também, para ele se afastar um pouco dos itens de baixo. Então, se você for ver, dessa forma, ele já dá uma afastada tanto aqui em cima, já dá uma aumentada aqui do afastamento aqui de cima, e um afastamento aqui para a label, dar um respiro para ele, tá? Então, é isso que a gente fez. A color, a cor da letra, eu coloquei um RGB, que é basicamente a cor que eu coloquei é um preto, mas um preto não muito forte, que vai ser o de 29, 28, 28. E um border bottom, que basicamente é esse tracinho aqui embaixo, né, que a gente colocou aqui no nosso projeto. A gente vai estar colocando nele aqui também, que é um border bottom de 2 pixels, solid, também um RGB. Que vai ser o 48, 48, 48, que é um pouquinho mais clarinho. Um cinza bem escuro, mas bem mais claro que um preto. Basicamente isso. Colocou aqui embaixo, já ficou aqui bem parecido com o que a gente está no nosso projeto original. Perfeito? Então agora a gente vai para os labels. Vamos então, login label. Primeira coisa, já vamos colocar um font size de 1.6 rem, que seria 16 pixels. Um font weight, que é basicamente para deixar ele um pouquinho mais gordinho, como se fosse um bold. E uma color já para o nosso label, que vai ser a mesma cor que está ali em cima. Um RGB de 29, 28, 28, que é a mesma cor que a gente está na cor do nosso título, tá bom? Um color e basicamente um margin bottom também para dar aquela distanciada de 0.5 rem. Então uma coisa bem basiquinha e bem pouca distância, mas que dá para ver que deu um respiro ali para ele. Então, basicamente aqui, uma distanciazinha do label, já aumentou a letra, já ficou um pouquinho mais característico, beleza? Então, a label aqui a gente arrumou. Agora, vamos para o input.
Eu tô colocando sempre o login na frente, por quê? Porque a caixa num todo, ela se chama login. E eu tô fazendo que dentro da caixa login tem um filho input. Todos os filhos de input desse pai login, por assim dizer, vão ter esse estilo. Para vocês entenderem melhor aqui no index. A div que engloba, encapsula tudo, ela se chama login. E dela tem vários filhos. Tem o H2, tem o label, tem o input, tem os botões, tem as divs, tem os links e assim por diante. A gente coloca o ponto login, a gente fala que a gente está falando daqui, e fala que a gente quer os filhos, todos os filhos que sejam input, todos os filhos que sejam label. É nesse estilo, nesse sentido que eu estou seguindo, tá bom? Então, agora vamos modificar os inputs. Primeira coisa, vamos colocar o margin bottom de 4 rem para dar uma distância para a próxima questão. Então, tem um e-mail, já dá uma bela distância para vir a password, beleza? E mesma coisa da password. Tem a password, dá uma distância para daí vir os links. Foi esse respiro que a gente deu. Um height, uma altura de 3 rem, um border, none. Por quê? Primeiro, tiro aquela borda preta, que já é default. Eu não curto, então eu tiro. E já deu uma altura um pouco maior. Perfeito. Porém, esse fundo não é para ficar assim. Eu não gosto desse fundo assim, a gente vai estar tirando também. Primeiro, a gente vai estar colocando uma borda, porém não a borda dos 4 lados. Aqui a gente tirou as bordas dos 4 lados e vai colocar uma borda apenas numa parte de baixo. Então, border bottom de 1 pixel, solid, um RGBA. Um RGB, na verdade, de 29, 28, 28. Um background color transparente, então vai ficar com a mesma cor que está no fundo, porque daí está transparente. Então, se vocês verificarem aqui, agora está transparente, a gente só sabe que aqui é o espaço do input por conta dessa linhazinha. Agora, se vocês separarem, quando a gente clica, fica esse tracejar, essa borda em volta. Eu também não gosto disso, então eu coloco um outline none, que a gente tira tudo isso, tá? Então daí, ao clicar em cima, só fica mesmo o cursor aqui mostrando que a gente clicou. Vamos colocar uma transition aqui. Por quê? Antes de fazer a transition, a gente vai colocar o hover. O que seria o hover? O hover é uma ação que deve acontecer quando a gente clica naquele input ou clica em algum local. No caso aqui, a gente vai estar colocando um hover no input. Então, vai ser a ação que vai acontecer quando a gente clicar no input, tá? Então, para criar o hover, é basicamente copiar tudo que está aqui. Vamos tirar só as modificações. Vai ser, então, da mesma forma, ponto .login input, 2 pontinhos, hover. Então, o que vai acontecer quando a gente passar o mouse por ali, tá? Então, o que acontece? Quando a gente passar o mouse por aquele input, o border bottom, que antes era preto, vai ficar de 1 pixel ainda solid, porém, ele vai ter uma outra cor. Vai ser o C13584. Esse rosinha. Então, quando a gente passa o mouse, vocês percebem que cria já aquele efeito. Ele fica rosinha aqui. É isso que a gente queria. E daí o que acontece? Eu coloco um transition para a troca da cor não ser tão explícita, ela ter uma transição ali. Então eu coloco all para todos os itens, né, para todas as questões ali, e um easy. All 30 milissegundos easy. Então daí já fica uma coisa um pouquinho mais suave no momento que você passa aqui por cima, tá bom? Então esse efeito, e por isso que eu coloquei o transition aqui. Perfeito. Então os inputs a gente já deu aquela organizada. Agora, logo abaixo do input, a próxima parte que a gente tem que estar arrumando é a parte dos links. Então, ponto links foi o nome que a gente deu. A gente já vai ter que no ponto links colocar o display flex, que eu disse para vocês que eu ia utilizar display flex justamente para conseguir colocar cada um dos links um ao lado do outro, com uma distância ao meio, que é o justify content space between. Colocando justify content space between, já fica um do lado do outro, tá? Com uma distância. Um de cada lado, né? Com aquela distância no meio. Agora, ponto links, o A, a gente vai pegar o filhinho A de cada um, a gente vai conseguir estar modificando o tamanho da letra, colocar 1.3 rem aqui, a color do link, que a gente já vai colocar um RGB, que é um RGB que a gente está usando para tudo, que é esse 29, 28, 28. A gente poderia ter até criado uma variável, tá, para estar utilizando, porque se vocês forem ver, a gente replicou ele várias vezes. Com uma variável, a gente daí não ia precisar estar escrevendo código todas essas vezes, repetidas vezes. A gente só colocava ali a var e o nome da variável que a gente criou, beleza? Então, a gente vai colocar também aqui um margin bottom. Esse margin bottom, para deixar um pouco afastado ali dos botões, coloca um margin bottom de 2 rem.
já afastou aqui, já deu um respiro. E nesse links, a gente também vai colocar um hover. Então, quando a gente passar o mouse por cima, vai modificar a cor. A única coisa que vai modificar vai ser a cor. Vai ficar o mesmo rosinha. Ó, passou o mouse por cima, ficou o rosinha. Beleza? A gente pode estar colocando a mesma transition aqui no A, tá? Pra ficar uma coisa mais sucinta. Não sei se vocês conseguem estar reparando, é uma coisa bem mínima, sabe? Mas que dá um estilozinho. Por exemplo, se a gente tira a transition, vocês percebem, eu passo o mouse e a cor já aparece. Passo o mouse e a cor já aparece, tira, a cor já some. Com a transition, é uma coisa um pouquinho mais devagarinho, uma coisa que vai indo gradativamente. Eu acho que fica um efeito legal, por isso que eu sempre coloco, tá? Agora, vamos pro botão. Primeiro, a gente vai cuidar dos botões num geralzão. Tudo que os 3 botões têm. Além das suas diferenças, ele tem coisas que todos eles têm, tá? Então, o button. Primeiro que eles têm uma margem bottom de 0.4 rem para dar um respiro para cada um dos botões. Então, eles têm essa distanciazinha, ó. Essa mini distanciazinha. O tamanho dele, a altura deles é de 4 rem, de todos eles. A width, eles ocupam 100%. Então, vamos dar uma observada aqui para ver como que tá até o momento. Ó, eles têm altura, ocupam 100%, né? Ou 100% daqueles 400 de largura que a gente colocou nessa parte do login. E todos eles aqui com essa altura de 4 rem. Beleza, então. Agora, a gente vai colocar um border none, para não ter essa borda, tirar a borda. Já coloca um color white, para ficar ali uma coisa, a cor da... Aqui, já ficou tudo branco, mas isso aqui a gente já vai arrumar, tá? Um color white, tirou a borda e colocou uma cor branca. O cursor pointer, por quê? Para quando a gente clicar, passar o mouse por cima, aparecer essa mãozinha, que daí avisa para a pessoa que está utilizando que é clicável, que se você clicar ali vai acontecer uma ação diferente, tá? Um font size 1.4 rem e um border radius, para deixar tudo bem redondinho, bonitinho, de 4 pixels. Então, aqui já deu uma arredondadinha, certo? Já aumentou aqui a letra, não vai dar para perceber muito porque ela tá cor branca, mas se a gente colocasse aqui uma cor preta só para vocês darem uma olhada, ó, a cor já tá, a altura já tá, o tamanho da letra já tá um pouco maior, já tá arredondadinho aqui nas bordas e assim por diante. Vamos deixar o branco, as cores a gente vai modificando de acordo com que a gente mude cada um dos botões especificadamente. Porque como vocês podem ver aqui no nosso projeto oficial, cada botão ele tem um estilo e ele tem uma forma, certo? Então a gente vai mudando de acordo com que cada botão, com que a gente vai fazendo cada botão. Perfeito? Então vamos começar. Primeiro, a gente vai estar cuidando da parte do spam. Vamos já arrumar aqui o spam. Por quê? Vamos colocar aqui uma cor preta só para vocês conseguirem estar verificando tudo que está acontecendo. Depois eu mudo para branca aqui. Ou até nem precisa, que depois a gente vai estar arrumando, né? Mas beleza, aqui, ó. Se vocês forem ver, aqui o íconezinho, ele sempre está muito junto com a escrita. Então, eu já vou começar colocando que o spam, ele tem um margin left. O margin left de 1 rem. Então, é uma coisa pequena. É só para dar um distanciamento um pouco maior do texto para os nossos ícones que nós colocamos com fonte awesome. No ponto BTN, que é o botão principal, a gente vai colocar um background color, que vai ser um RGBA, daquele azulzinho que está ali. Então, é um 00175 0.5. Aqui, já fica o azulzinho, perfeito? E colocar um transition. Por que um transition? Porque a gente vai colocar também aqui um hover. Para acontecer uma mudança quando a gente passa o mouse por cima. Então, no ponto BTN, a gente vai colocar um hover, que basicamente vai fazer com que o background color, ele altere. Vai ser uma alteração bem pequena, mas vai acontecer a alteração. É basicamente a mesma coisa, porém aqui no final é um 0.4, não 0.5. Então, quando a gente passa o mouse, ele dá uma clareada, que nem vocês podem estar verificando, tá bom? Então, daí é essa mudança. Agora, aqui na parte de baixo, vamos cuidar do botão do Facebook. No botão de Facebook, a gente coloca o background color,
que é a própria cor do Facebook. Eu procurei online ali, descobri qual que era o código hexa da cor do Facebook. E vamos também incluir a mesma transition, porque a gente também vai estar colocando um hover aqui no Facebook. Colocando um background color, que quando tá com o mouse em cima, fica 4D6FB9. Um pouquinho mais claro, basicamente. Então, colocando o mouse em cima, ele fica um pouquinho mais claro, conforme nós estamos vendo. Perfeito? Agora, a gente vai para o botão do Instagram. O botão do Instagram é um pouquinho mais diferente, a questão da coloração, porque nós sabemos que o Instagram ele tem a questão de ser meio que colorido, né? Ele tem umas cores meio rosa, uns roxo, ele é todo bonitinho. Então, ponto Instagram. Vou colocar aqui Instagram. A gente coloca um background color, só que daí é um linear gradiente. É um background, não coloco color daí. Background para a gente colocar um linear gradiente, que vai ser a junção de várias cores. 45 degrees. E daí a gente coloca as cores que vão ser. Beleza, então. Esse é o linear gradiente. E daí quando vem aqui pro Instagram, já é para mudar a cor. Vamos ver aqui o que aconteceu. Background, linear gradiente, 45. Instagram, vamos ver se a gente escreveu certo aqui na parte da frente. Aqui, ó. A gente escreveu errado, então por isso eu não estava buscando. Aqui estava um nome, lá no HTML estava outro. Agora, o mesmo nome, a gente percebe que fica daí o colorido. Agora, a gente já pode mudar daí a cor aqui, colocar branco, que vocês já vão conseguir ver que a gente já mudou a cor de fundo de todos os botões. Colocando branco, já fica como a gente está ali no nosso programa. A única coisa que a gente tem que colocar um hover aqui no Instagram. Para colocar o hover no Instagram, antes vamos colocar aqui o nosso transition. Vamos copiar aqui esse transition e colocar aqui. Duplicar isso daqui, é Ctrl D para duplicar, tá bom? Você seleciona o que você quer duplicar, dá um Ctrl D e já cria embaixo, tá? Como que eu fiz? Basicamente, para fazer a transição do background do Instagram, eu só mudei a ordem em que estavam essas cores, que daí ele já dá uma mudadinha. Ele não mudou tanto assim, mas daí já fiz essa alternância das cores. Então, basicamente, eu permaneci a primeira cor sendo esse azul, daí depois eu vim na cor do 8.3, então eu pulei aquela cor ali, coloquei o 8.3 e depois vim na cor do C1, coloquei a cor do C1, o FD daí, dei uma pulada ali do FD também, dei uma pulada para chegar no FD, e daí coloquei a cor do E1. Fazendo dessa forma, já deu uma mudada, já deu uma diferenciada aqui no momento que passa o mouse. Ó, ela dá essa mudada aqui, esse efeito. Tá? Eu curti esse efeito, daí eu mantive, no login fica um pouco mais claro e no Enter também fica um pouquinho mais claro. Então daí a gente já está com todos os efeitos feitos. Então, basicamente, eu acredito que esse vai ser o nosso projeto, a gente já finalizou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que a gente pode estar incluindo. Aqui a gente já tem o efeito de colocar o mouse aqui em cima e mudar a cor do tracinho do input, no forgot, no sign in, o enter. Então, basicamente, esse é o nosso projeto. E esse daqui é o projeto original, esse é o projeto que a gente fez. Já está totalmente finalizado. Então, essa daqui foi uma tela de login. Obviamente que você pode estar fazendo de diversas formas diferentes. Você pode adicionar fotos diferentes, dar um jeito de fazer algumas coisas aleatórias aqui no background, na parte do fundo, colocar uma cor um pouquinho mais viva. Às vezes você prefere que a borda esteja dos 4 cantos aqui no input, pode colocar também. Aqui você às vezes não quer uma label, pode colocar um placeholder aqui dentro do input também não vai ficar bem bacana. Mas esse foi o nosso projeto final.